E aí você entrou num ponto interessante, né? Eu não estou olhando só, poxa, eficiência do portfólio, né? Relação risco-retorno. Mas aí, Arraiz, falando para o investidor, né? Para investidor iniciante, porque a gente está falando do Bruno, né? Que, cara, já tem aqui um patrimônio bem relevante. E a gente está falando de você que já trabalha no mercado financeiro há vários anos. A pessoa que está começando, é importante ela ter exposição em ativos internacionais, né? E além dessa questão de, pô, vai trazer uma tranquilidade um pouco maior, porque eles são descorrelacionados normalmente, né? Ativos internacionais e ativos brasileiros, ou seja, quando a bolsa está caindo aqui, você tende a ver um impacto positivo, né? Não sempre isso acontece, um impacto positivo nos ativos internacionais. Além disso, expectativa de retorno, né? Ela é positiva, ela é interessante para o investidor que está investindo lá fora, né? Para colocando a grana lá fora, porque às vezes as pessoas pensam, Estados Unidos, pô, já é mais produtivo, já tem uma economia muito maior, né? Já tem as 500 maiores empresas, como pode crescer ainda mais, entregar mais retorno do que, por exemplo, um país que ainda tem muito o que crescer, né? Potencial, né? Temos muito potencial. Exato, potencial que não falta aqui, né? Quando a gente vai realizar? Todas essas premissas, elas são verdade há muito tempo. E a gente pode olhar para o passado, e no passado o retorno foi superior. Mesmo já sendo mais eficiente, sendo maior, mais desenvolvido, o retorno passado foi muito bom. É só a gente pensar nesse potencial. A gente tem um país aqui que é difícil, empreendedorismo, desenvolvimento de inovação. Se você pensar, eu quero investir, eu sou um cara que adoro tech, eu acredito no avanço da inteligência artificial, eu acho que isso vai ser o futuro. Como que você captura isso no seu bolso? Você vai investir numa empresa brasileira? Você não vai capturar isso daqui do Brasil. Então você vai olhar para onde a tecnologia está fervilhando, né? Onde o desenvolvimento é pujante, onde a inovação tem caminho para crescer e, obviamente, se isso gera valor para a sociedade, a empresa vai crescer. Então você tem uma perspectiva de ótimos retornos ao investir em ativos que estão lá fora. Isso não quer dizer que aqui não tenha vantagem, até porque a gente comentou. Nossa alocação estrutural tem 20% no exterior, então você ainda tem 80% em Brasil. Uhum. Só que, além do benefício da descorrelação, eu acho que esse bolsão, no longo prazo, vai ser um dos principais colaboradores para o seu retorno. Perfeito. Então, você tem ali um ganha-ganha. Você tira o risco Brasil, você se atrela a uma moeda forte e você tem uma excelente perspectiva de retorno também. Então, eu acho que é essencial que a gente invista um pouco no exterior. Boa. Eu acho legal, interessante isso, porque eu tenho muita dificuldade com aquela visão de que as pessoas falam o seguinte, poxa, o Brasil, né, é um país subdesenvolvido, então as maiores oportunidades, elas estão aqui. Isso é tipo, você tá assistindo uma corrida assim, até que o último cara lá, mas esse último cara, ele tem muito potencial ele só pode ganhar posições, ele não pode perder mais. Ele pode tomar uma volta, mas ele não pode ser mais ultrapassado. Mas eu discordo dessa visão, porque se a gente for olhar, onde é melhor empreender? Aí no discurso, né, vai estar lá, poxa, no Brasil, porque aqui você tem inúmeros problemas para resolver. Mas quando você olha dados, estatísticas, não é isso que mostra, né? Se eu te falar o seguinte, não vou te contar qual país é, tá? Mas em um país, 95% das empresas, elas quebram em 5 anos. No outro, é 50%. Né? Pô, depois desse... E aí tem, além do mais, as 5% que sobrevivem tem um retorno médio muito inferior, 3 vezes menor do que a outra que sobrevive. Se eu não te falar os países, você vai me falar o quê? Né? Poxa, eu quero investir no que as empresas, na média, sobrevivem mais e que, na média, né, tendem a se dar melhor. E aí, quando a gente coloca Brasil e Estados Unidos, a pessoa, não, aí é diferente, né? Porque o Brasil existem diversas oportunidades. Quando, na verdade, eu falo, olha, toma decisão olhando a média, você pode até ser um outlier, mas é melhor você ser um outlier lá nos Estados Unidos do que você ser outlier aqui no Brasil, né? O Brasil... Perdão. Eu ia falar que dá pra gente mudar esse exemplo, porque quando fala em investimento, o pessoal sempre tem essa percepção de que não, eu seria exceção. Se muda para comida, talvez as pessoas tenham uma noção de que realmente o que eu estou falando é absurdo. Porque se você fala para alguém essa estatística de que 95% das empresas vão quebrar, fala, vou te convidar para comer num buffet onde 95% das pessoas que comeram morreram. Você quer? Você não vai falar, eu seria os 5% que sobreviveu. Você fala, cara, vamos no outro buffet? Agora, quando você fala em investimento, em day trade, que tem uma estatística muito parecida, né, o cara fala, não, mas eu serei melhor do que isso aí e vou estar entre os 5%. Talvez esteja. Só que, tendo outras opções acessíveis, não é melhor utilizar as outras opções? Você tem vários caminhos aqui. Um tá lotado de bosta e ladrões. E ursos, né? Bota um monte de coisa assim, armadilhas. Aí o outro tem um arco-íris, solzinho, sabe? Exato. Unicórnios. Mulheres bonitas passando. E você quer o caminho com a bosta, armadilhas e ursos? Não dá pra entender.